Amém? Você trouxe a sua Bíblia aí? Diga glória a Deus. Pergunte ao irmão que está ao seu lado: você vai precisar de carona? Ou você consegue achar Evangelho de Lucas, capítulo 5? Você vai precisar de carona? Ou será que é difícil para você achar o Evangelho de Lucas, no capítulo 5? Os 11 primeiros versículos deste texto, diz assim, versículo 1, você está aí preparado? Diga amém. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 6, o que aconteceu? Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem o quê? A afundar. Quando Simão Pedro viu isso, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, olha que interessante, Jesus não olha para Tiago, Jesus não olha para João, Jesus olha para Simão, Pedro, e diz o quê? Não tenha medo, de agora em diante você serás pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Fizeram o que, irmãos? Deixaram tudo e o seguiram. É o que o texto diz. Vamos orar? Feche os seus olhos. Poderoso Deus, mais uma vez voltamos a Ti em oração, Pai. E nessa manhã desejamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito venha ministrar ao meu coração esta palavra. Eu sei que quando abrimos a Tua palavra, vem coisa boa da voz de Deus para o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra que será ministrada possa produzir mudanças no meu interior nesta manhã. Possa, Senhor Deus, colocar em ordem aquilo que está fora do lugar, limpar aquilo que está sujo, Senhor Deus, e dirigir as minhas decisões, os meus passos, Senhor. Essa é a oração que fazemos. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra. É o que oramos e cremos no nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. O tema desta palavra hoje, igreja, é isto: você quer ser forte? Tenha joelhos fracos. Será que você pode fazer essa pergunta para o seu irmão? Meu irmão, você quer ser forte? Pergunte para o seu irmão ao seu lado. Não olhe para mim agora. Pergunte para ele: você quer ser forte, irmão? Então tenha joelhos fracos. Eu não consigo ver a possibilidade de seguir a Jesus sem que hajam mudanças na nossa vida.
Eu não consigo enxergar como poderíamos seguir ao Mestre sem que mudanças acontecessem nas nossas vidas. E veja bem, por favor, abra bem os seus ouvidos para o que Deus está falando através do seu pastor. Hoje nós vivemos um evangelho mercantilista. Hoje nós vivemos um evangelho onde as mudanças propostas por este evangelho são mudanças exteriores. É o evangelho de que tudo vai dar certo. É o evangelho do carro 0 quilômetro. É o evangelho de vários carros. É o evangelho de uma casa na praia. E esse evangelho que nós pregamos, esse evangelho genuíno da palavra de Deus, esse perdeu o valor. Evangelho bom é esse que enche a garagem da minha casa de carros. Evangelho bom é esse que torna a minha conta bancária uma conta admirável. É esse evangelho que coloca na minha carteira inúmeros cartões de crédito sem limite para gastar. Definitivamente, irmãos, este evangelho nós devemos repudiar. Este evangelho nós devemos rejeitar. Porque muitas das vezes o nosso barco balança. Muitas vezes as situações não acontecem do jeito que nós queremos. Muitas das vezes nós também nos encontramos em situações difíceis, mas não é por isso que deixamos de seguir a Cristo Jesus. Não é porque estamos aprendendo um evangelho falso. Não é porque estamos vivendo um evangelho fraco. Não é porque estamos vivendo um evangelho ausente de Jesus que passamos por necessidades. Não. O evangelho que eu aprendi é o evangelho onde Cristo é o centro da minha vida. Independente se as situações vão bem ou não vão bem, Cristo continua o centro da minha vida. O evangelho que eu aprendi é uma proposta de mudança interior e não exterior. O evangelho que eu aprendi, ele muda o meu caráter, muda o meu coração, transforma a minha alma, faz com que o meu espírito seja dirigido pelo Espírito de Deus. O evangelho que eu aprendi é o evangelho que pega um coração sujo e transforma num coração limpo. É o evangelho que pega uma vida cheia de culpas e transforma essa vida numa vida sem culpa nenhuma. Esse é o evangelho que eu aprendi. Aonde deixamos tudo para seguir a Jesus, e se nos perguntar por que deixamos tudo, não sabemos responder. Não é um evangelho do vem para cá que tudo vai acontecer. Não é um evangelho de que vem para cá e os problemas vão acabar. Não é um evangelho do vem para cá que a sua vida vai decolar. Não é um evangelho de vem para cá que você só vai ter vitória. É um evangelho de que custe o que custar, Cristo continua o centro da minha vida. Tudo parecia normal naquele dia. Os discípulos haviam pegado seu material de trabalho e foram, possivelmente, no final do dia, para o seu ofício natural de pescar. E nessa palavra, queridos, dessa ceia, nessa manhã, há algumas revelações que eu preciso compartilhar contigo. Os discípulos, então, vão à praia e a palavra diz que algumas coisas começaram a sair do normal. Eles foram no dia certo, na hora certa pescar. E a palavra diz que, de repente, eles voltaram da praia quando amanheceu. E diz que ali lavavam as suas redes. Eles faziam o que, irmãos? Lavavam as suas redes. Veja bem, que peixe eles não pegaram. Mas nem sempre quando nós vamos para o mar, nós não pegamos peixe, mas sujamos a nossa rede. A nossa rede volta com entulhos, com coisas que não servem para nada, mas que vêm na rede da nossa vida. Então os discípulos estavam lá, limpando as suas redes. Sabe, irmãos, nós nos acomodamos na vida com tudo que é normal.
vamos nos acomodando com coisas que eram anormais e passam a ser normais, e começamos a estranhar mudanças na nossa vida que vão nos tirar daquela situação normal e vão nos levar para uma outra situação que ainda nós não vivemos. Nós evitamos, muitas das vezes, quando algo vai mudar, o que para nós já se tornou uma normalidade. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Você deve ter algumas coisas na sua vida que é normal. Chegar na geladeira e abrir e ter lá uma água para você beber. Já pensou você um dia ter que chegar na geladeira da sua casa e tem lá um bilhete, vá na mina buscar água? Você vai falar assim, por que isso comigo? Eu estou com sede, quero beber uma água agora. Nós evitamos as coisas que vão tirar a nossa vida dessa rotina. Irmãos, entenda por favor isso, a rotina daqueles homens era essa: ir pescar, voltar com as redes cheias de peixe, vender os peixes, viver daquilo que eles estavam vendendo. Então olhe para mim e entenda. Pedro, Tiago e João, eles eram peixeiros. Pastor, o que é um peixeiro? Peixeiro é aquele que vive da venda do peixe. Então, Pedro, João e Tiago, esses três, segundo a palavra, eles eram o quê? Peixeiros. Aqui começa a mudança na vida desses homens, extraordinária. Deus começa a olhar para aqueles três, em especial para Pedro, e dá uma ordem dos céus: hoje, peixe nenhum vai entrar na rede desses camaradas, porque eu tenho uma coisa para fazer na vida deles. Então eles vão para alto mar, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, e pescam, não conseguem nada, e voltam para a terra, começam a lavar as suas redes, e eu acredito que naquela hora que eles estão lavando ali as suas redes, eles começam a falar, companheiro, a vida de peixeiro está difícil, a gente não consegue mais nada, cada dia que passa está mais incerto. E aí Jesus se aproxima daqueles ali, olhando o fracasso deles. Ali estava iniciando uma nova história de vida para aqueles homens. Do fracasso dos peixeiros, estava se iniciando naquela hora uma nova história. O que Jesus diz para eles? A partir de hoje, ouça isso no seu coração, vocês não serão mais peixeiros, vocês serão pescadores de homens. O que está acontecendo, pastor? Não estou entendendo essa mensagem até agora. A partir de hoje, vocês não vão mais viver da pesca. Queridos, o que nós somos? Pescadores ou peixeiros? Nós vivemos hoje esse evangelho onde pastores se tornaram peixeiros, evangelho onde homens de Deus se tornaram peixeiros. Irmão, o que eu quero na minha igreja é quantidade de gente, eu quero ser um peixeiro. Nós estamos nesse mês de abril, iniciando um mês onde queremos ser pescadores e vidas vão para o céu. São 4 semanas onde estamos pescando, não somos peixeiros, não vivemos daquilo que estamos pegando, estamos dizendo, Senhor, nós queremos pescar para o teu reino, nós queremos que nessa igreja tenham pessoas que consigam chegar no céu, tenham uma vida transformada na terra, diferenciada nesse lugar e eterno nos céus. Então diz para Pedro aí, que a partir de hoje ele não vai ser mais peixeiro. Diz então para Pedro que quando ele for para alto mar, ele não vai ter o pensamento de que lá ele vai ter sucesso, lá ele vai ter lucro. Diz para Pedro que agora a coisa vai ser diferente. Toda vez que ele for para o mar da vida, ele vai sujar a rede, ele vai passar por problema, ele vai passar por dificuldade, mas diz para Pedro que o Senhor da pesca sou eu. E aí Pedro dobra os seus joelhos
Não é isso que lemos aqui na palavra? Versículo de número 8. Quando Simão Pedro ouviu isso, a situação não era fácil. Pescar de manhã, irmãos, foi totalmente diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Quando Pedro viu isso, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim. Sabe por quê? Porque eu sou um pecador. Agora você está entendendo o tema dessa palavra. Quando Jesus vê aquilo, queridos, olha que coisa tremenda. Jesus, esse aí é o cara. Pedro, sabe por quê, queridos? Você quer ser forte? Tenha os joelhos fracos. Quando Jesus vive isso com Pedro, Pedro ainda não era discípulo de Jesus. E naquela hora que Pedro vive essa transformação circunstancial na sua vida, a Bíblia fala que o pescador Pedro dobrou os seus joelhos diante de Jesus. Eu conheço muitas pessoas que são fracos, mas têm joelhos fortes. Por que não dizer de Saul, homem fraco, de joelho forte? Homem que quando Samuel foi falar com ele, Saul, por que de tudo isso? Saul não se dobrou diante do Senhor. Por que não falar de Judas? E quando nós falamos de Judas, queridos, nós temos que entender que não foi Judas que traiu Jesus sozinho. Muitos outros traíram Jesus com Judas. Cadê o José de Arimateia? Cadê o Nicodemos, conhecedor da palavra de Deus, doutor na lei, que na hora da cruz só ficou João, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus? Todos abandonaram de Jesus, homens de joelhos fortes, porém fracos. Pastor, Jesus tem um diálogo com Pedro, e diz: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. É verdade, irmãos. Pedro, quando o galo canta, já havia negado Jesus 3 vezes, mas a palavra de Deus diz que no caminho ao Gólgota, Jesus olhou nos olhos de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro se retirou para um lugar e dobrou os joelhos, e o perdão a Pedro foi liberado. Você quer ser forte, meu irmão? Tenha os joelhos fracos. Aquele que tem o joelho fraco, Deus torna forte. Aquele que tem o joelho fraco, Deus torna vitorioso. Aquele que tem o joelho fraco para se dobrar diante das coisas de Deus, Deus exalta. Você crê nessa palavra? Diga amém. Jesus ensina 3 lições para esses camaradas. E são essas 3 lições que eu começo pregando essa manhã de Santa Ceia. Primeiro, Jesus está dizendo a eles: aprendam a se entregar mais. Será que você pode dizer isso comigo? Eu preciso. Não, diga bem forte. Eu preciso aprender a me entregar mais. Querido, ouça isso. Pare de evitar. Jesus, quando as coisas não estão indo do jeito que você quer que elas aconteçam. Pare de evitar Jesus na sua vida quando as coisas não estão acontecendo do jeito como você planejou. Você sabe o que significa? Volta para o barco. Ouça o que eu estou dizendo. Nós vamos pescar de novo. Está dizendo: aprenda a se entregar mais para aquilo que eu estou dizendo. Aí Pedro diz o que para Jesus? Jesus, pescamos essa noite toda e não pegamos nada, e o Senhor manda a gente voltar para dentro do barco para querer pescar de novo, num horário diferente. Quem conhece de pesca somos nós. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, futuros discípulos: aprendam a se entregar mais, aprendam a ouvir o que eu estou dizendo, aprendam a fazer aquilo, mesmo que quando tudo está dando errado, aprendam a se entregar mais. Será que você pode dizer isso para a pessoa ao seu lado? Meu irmão, aprenda a se entregar mais para Jesus. Mas Jesus, não pegamos nada. Aí Jesus vira e fala assim: vou dar uma segunda lição para vocês. Primeira lição: aprenda a se entregar mais. Segunda lição: você está vendo esse lado aqui, Pedro? Estou vendo, Jesus. Então vocês vão jogar a rede do outro lado. Por que do outro lado, Jesus? Pedro,
joga a rede do lado que eu falei. Desse lado. Eu quero que vocês joguem a rede desse lado. Segunda lição. Jesus está dizendo para eles: aprendam a me obedecer mais. Primeira lição que Jesus dá: aprenda a se entregar mais. Mas pastor, as coisas não estão indo bem. É aí que Deus vai fazer dessa tragédia uma grande história, em nome de Jesus. É dessa história bagunçada que Deus vai fazer uma nova história na sua vida. Aprenda a obedecer mais. Querido, pare de evitar fazer o que Jesus manda, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Pedro deve ter naquela hora que Jesus fala assim, ó, desse lado aqui, vocês vão jogar a rede. Pedro naquela hora deve ter falado assim, mestre, jogar do lado de cá, pode jogar de qualquer lado, não adianta, nós pescamos a noite toda. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite, querido? Você pode estar no deserto, mas se Jesus te mandou plantar, você vai colher uma vitória abençoada. Vocês estão entendendo essa palavra? Você pode estar no deserto. Sabe por quê? Não existe deserto quando o Senhor da pescaria é Jesus. Não existe mar sem peixe quando quem está mandando pescar é Jesus. Aprenda a me obedecer mais. Mas Jesus, aprenda, Pedro, a me obedecer mais. Terceira lição que Jesus ensina para Pedro. Chega para Pedro e diz assim, Pedro, a partir de hoje, deixe a sua vida de peixeiro. Você vai ser pescador de vidas de homens. Ah, irmãos, você sabe o que Pedro aprende naquela hora ali? Aprende a amar mais Jesus. Não houve ali um contrato para dizer de que eles viveriam, como seria a vida deles. A Bíblia só diz o seguinte, que eles deixaram tudo para seguir Jesus daquele momento em diante. Recebe o que eu vou te falar aqui nessa hora agora, querido. Tem pessoas aqui nessa manhã, nessa igreja, que têm chamados, ministérios, trabalhos, ferramentas de Deus paradas, porque interromperam o projeto de Deus na sua história quando olharam para as suas redes. Naquela hora a Bíblia diz que eles largaram tudo, e é importante nós entendermos o que é largar tudo. Eles não entregaram para ninguém, não guardaram, a Bíblia diz que eles literalmente abandonaram tudo, sabe por quê? Naquela hora eles disseram assim, Jesus, eu amo muito a pescaria, eu amo muito a vida de peixeiro, mas daqui para frente você vai ver quem eu amo mais. 3 lições Jesus ensinou para aqueles discípulos. Primeiro, se entregue mais. Segundo, obedeça mais. Terceiro, ame mais. A Bíblia diz que eles largaram tudo para seguir Jesus. Quero aqui deixar ao seu coração 4 lições antes de cearmos. 4 lições antes de nós participarmos da ceia nessa manhã. Primeira lição, guarde isso, é a lição de deixar as redes. É a lição de abandonar as redes. Queridos, existem redes que nós precisamos deixar se queremos seguir Jesus. Existem redes que estão nos impedindo de seguir ao Mestre. E se nós não abrirmos mãos dessas redes, nós não vamos nunca seguir a Jesus. Nós estamos vivendo um evangelho hoje em que você não precisa abandonar essas redes para seguir a Jesus. Nós estamos vivendo um evangelho hoje que não precisa ter uma vida de renúncia. Estamos vivendo um evangelho hoje que o evangélico é quase uma celebridade. Estamos vivendo hoje um evangelho diferente do da palavra de Deus. Um evangelho que você pode viver uma vida como uma vida de quem tem suas redes nas costas. Se você quer seguir a Jesus, aprenda a deixar as suas redes que tenham impedido de seguir. Quais são as suas redes? Pastor, a minha rede
que tem me impedido de seguir a Jesus se chama dinheiro. Essa é a minha rede. A minha rede que tem impedido de seguir a Jesus se chama vícios. Qual é a sua rede? Queridos, veja bem, o evangelho que nós estamos acostumados a viver, o evangelho que nós estamos acostumados a ouvir, é um evangelho que nós aprendemos, um evangelho de renúncia, deixa tudo para seguir a Jesus, abandona tudo porque Jesus é mais importante daqui para frente. O evangelho que eu aprendi, irmãos, o evangelho que eu aprendi é um evangelho de que Jesus é o centro de tudo. É o evangelho em que Jesus passa a ser a parte mais importante da minha vida. É o evangelho que eu aprendo a cuidar das coisas de Deus para Deus cuidar das minhas coisas. É o evangelho em que eu só olho para a cruz e, independente das circunstâncias, eu continuo deixando as minhas redes. Deixei um tempo atrás, deixei ontem, deixei hoje. Posso te falar uma coisa? Amanhã eu vou deixar de novo as minhas redes, porque seguir Jesus é mais importante do que tudo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aprenda a deixar as suas redes. Quais são as redes que têm te atrapalhado? Segunda lição para o seu coração é aprender a substituir as redes. O que Pedro está vivendo ali é uma substituição de redes. Pedro naquela hora não usaria mais as redes materiais. Pedro, a partir daquele momento, usaria o que Deus daria em suas mãos. Aqui tem uma lição, querido. Aprenda a substituir as redes, porque aquele que sabe substituir as redes, vive com o que Deus tem te dado na mão para fazer. Você sabe o que Pedro vai fazer agora? Pedro vai pregar o evangelho, vai seguir a Jesus. E você sabe o que acontece? Isso é interessantíssimo. A vida de Pedro, a partir de agora, vive uma transformação. Pedro começa agora a viver uma grande transformação no seu interior. Pedro não foi viver uma vida de sucesso ao lado de Jesus. Pedro não foi viver uma vida de celebridade ao lado de Jesus. Pedro foi viver uma vida de renúncia. Pedro foi viver, sabe com o quê? Com o que Deus tinha para te oferecer. Sabe qual é o problema, queridos? De muitas pessoas. Existem pessoas com dificuldades de viver com aquilo que Deus tem para oferecer. Porque às vezes, irmãos, nós queremos a companhia e Deus dá a palavra. Às vezes nós queremos a vitória e Deus dá a aprovação. Às vezes nós queremos a transformação e Deus nos coloca no deserto. Às vezes nós queremos um milagre, às vezes nós queremos uma intervenção de Deus. E Deus está dizendo assim, espera mais um pouco. Nós temos dificuldade de viver com aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos dificuldade de aprender a viver com o suprimento espiritual de Deus para as nossas vidas. Nós temos dificuldade de aprender a viver nesses dias difíceis, nesses dias terríveis que temos vivido, com aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Pastor, essa semana atendi 2 casos assim. Estou passando por umas dificuldades, passando por uns problemas, por isso que eu não estou indo na igreja. Quando falam isso para mim, irmãos, me dá vontade, 2 vontades, de pegar a cabeça da pessoa e bater na parede para ver se o que está fora do lugar volta para o lugar. Como eu não posso fazer isso? Eu tento fazer isso com a minha, mas também não faço. Porque onde já se viu? Pastor, estou passando por problema, vou deixar de ir à igreja. Pastor, eu estou passando por dificuldades porque eu plantei umas situações no passado e agora eu estou colhendo. Aí eu falei, parabéns. Você definiu o seu futuro. Queridos, nós temos dificuldades de viver com o suprimento de Deus para as nossas vidas. Sabe o que Pedro está dizendo agora? Troquei de redes. Agora o suprimento que vai me sustentar é o de Deus. Será que você pode dizer isso para o irmão ao seu lado? Meu irmão, não tenha dificuldade de viver com o suprimento de Deus para a sua vida.
terceira lição para o seu coração. Terceira lição: aprenda a lavar as redes para continuar. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que é impossível seguir a Jesus sem sujar as redes. É impossível. É impossível na caminhada com Jesus Cristo, muitas das vezes nós não voltarmos com as nossas redes sujas. Talvez por causa do pecado, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de uma decisão errada. Mas deixa eu falar para você uma coisa: nós não temos o mar da Galileia. Talvez você hoje esteja dizendo assim: pastor, as minhas redes se sujaram. E sabe de uma coisa? Quando a gente está com a rede suja, a primeira vontade que a gente tem é de parar. E muitas vezes nós guardamos as redes, inclusive sujas. Quero dizer para você uma coisa: independente das situações que aconteceram, com Jesus nesta manhã, as suas redes podem voltar a ficar limpas em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem dias que as minhas redes estão imundas. Tem dias, queridos, que as minhas redes estão cheias de cascalhos. Tem dias que é só problema. Tem dias, ouça isso por favor, tem dias que eu consigo limpar, mas quando eu não consigo limpar, eu tenho um Jesus Cristo que deixa a minha rede limpa de novo. Sabe o que significa isso? Eu sei que tem dias que dá vontade de parar. Talvez aqui nessa manhã entraram pessoas aqui dizendo: pastor, eu já estou caminhando para parar, eu já não estou aguentando mais. Eu estou dizendo isso para você, queridos. Eu sei que tem dias que dá vontade de parar, mas tem dias que quando você não conseguir limpar a sua rede, vai ter um Jesus na mesa dizendo: me dá que eu limpo para você. Hoje nessa manhã talvez tem muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu estou com a minha rede suja. É tanto problema, tanta dificuldade, tanta situação. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Me dá suas redes sujas, que eu vou te dar redes limpas e novas. Quantas pessoas aqui querem redes limpas e novas nessa manhã? Digam amém. Amém. Por último, eu quero terminar essa palavra dizendo para você: ouça isso. Faça bem as pequenas coisas. Será que eu gostaria que você repetisse isso comigo bem forte? Eu preciso. Diga isso bem forte. Eu preciso fazer bem as pequenas coisas. Olha para mim agora. Olha para mim. O que define a sua vida? Você está me ouvindo bem? Diga amém. Não é o domingo na igreja. O que define a sua vida é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, quando você não está aqui dentro. Faça bem, Pedro, é do lado de cá, não do lado de lá. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Quando eu estou no barco, Pedro, é fácil saber para onde vai jogar a rede. Quero ver quando eu não estiver no barco, Pedro. Você ouviu a palavra que eu disse aqui para você? Jesus acertou no deserto e Adão errou no paraíso. O problema está nas nossas decisões. Você sabe o que define você? São os detalhes. O evangelho é vivido nos detalhes. É na segunda, é na terça, na quarta, quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu estou no trabalho, quando eu estou vindo para a igreja, quando eu estou orando. O evangelho, as mudanças interiores, elas se passam nas pequenas coisas. As mudanças do nosso interior acontecem quando nós cuidamos dos pequenos detalhes. Você quer ser forte?
Eu quero ser forte. Quantos querem ser fortes aqui nessa manhã? Digam amém. Aprenda a ter joelho fraco. Pedro olha para aquilo e vem correndo. E a Bíblia diz que os joelhos de Pedro fraquejaram na presença de Jesus. Se dobraram. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: a partir de hoje, você não vai ser mais peixeiro, você vai ser pescador. Você quer ser forte, meu irmão? Aprenda a ter joelhos fracos. Se as suas redes se sujaram ao longo dessa caminhada, e a sujeira está te dando vontade de parar, de desistir, você sabe o que acontece? Nessa ceia nós temos um Cristo que está dizendo assim para você: me dá as suas redes sujas, rasgadas, velhas, que eu vou te dar redes novas em nome de Jesus. Você sabe, queridos, eu espero com ansiedade por um culto a Deus. Eu espero por ansiedade a cada minuto, cada segundo, para estar aqui na casa de Deus, adorando, buscando a Cristo, sentindo o que todos nós sentimos, que é a presença de Deus nesse lugar. Eu espero com ansiedade. Sabe por quê? Porque um dia eu quero ser forte. Porque um dia eu quero ser forte, mas para eu ser forte, eu tenho que aprender a ter os joelhos fracos. O olhar de Jesus a Pedro fez com que Pedro saísse daquele lugar, o lugar da traição, e fosse para um lugar escondido, e a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos. Nessa manhã, queridos, seja forte, tendo os joelhos fracos. Que Deus te abençoe com essa palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Talvez nessa manhã, nesse lugar, eu não poderia cear antes disso. Existam pessoas que ao longo da caminhada sujaram as suas redes. Talvez uma sujeira já conhecida. Suas redes talvez estejam rasgadas, suas redes talvez estejam velhas. Mas Jesus está dizendo para você hoje: olha, querido, eu tenho algo novo para a sua vida a partir de hoje. Me dá essas redes rasgadas, velhas, sujas, que eu vou te dar redes novas. Sabe o que Pedro faz? Pedro dobra os seus joelhos. Talvez hoje aqui nós tenhamos pessoas fortes com os joelhos fracos. Ou talvez nós tenhamos pessoas fracas com os joelhos fortes. Não existe pessoas fortes com os joelhos fortes, e nem pessoas fracas com os joelhos fracos. Existem pessoas fortes com os joelhos fracos, ou fracos com os joelhos fortes. E antes de cearmos, talvez alguma coisa sujou a sua rede, porque no mar só não tem só coisa boa. No mar também tem sujeira, também tem coisa que não presta. Talvez alguma ferida no teu coração, talvez algum pecado que hoje você está dizendo: isso está rasgando as minhas redes. Pastor, eu quero convidar você a sair de onde você está e vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu tenho joelhos fracos, me torna forte agora. Saia de onde você está, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar por você. Jesus, eu tenho joelhos fracos, eu quero sair daqui forte nessa manhã. Eu quero sair daqui forte. Esse altar é do Senhor. Esse altar é do Senhor. Esse altar é do Senhor. Existem pessoas que nessa manhã precisam sair daqui fortes.
Jesus, eu tenho joelhos fracos. Eu tenho joelhos. Se tem mais alguém com joelhos fracos, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Sabe de onde você está? Que Deus está falando no seu coração. Espera ninguém tomar uma decisão para te estimular, não. Tome você essa decisão, é você com Deus. Jesus, eu tenho joelhos fracos. Hoje eu quero sair daqui forte. Forte desse altar. Você tem mais alguém? Vai sair de onde está, vai vir aqui à frente. Hoje é a ceia do Senhor. Pastor, eu sujei as minhas redes. Eu rasguei as minhas redes. Mas eu vou sair daqui com redes novas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ficar de pé onde você está, no lugar em que você está. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Sabe, irmãos, eu vejo essa ação aqui na frente como uma ação espiritual. Os irmãos que vieram aqui à frente hoje tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte e ter o joelho muito fraco. Mas eu quero liberar uma palavra sobre esses irmãos que vieram aqui à frente essa manhã. Eu quero liberar uma palavra sobre o coração desses irmãos. Que o Espírito de Deus começa a fazer na vida de vocês a partir de agora será grande, e o que vocês vão fazer a partir de hoje vai não só mudar a vida de vocês, como a vida de outras pessoas que estão à volta de vocês. Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração. Você sabe, queridos, Pedro sai dali, e a Bíblia diz que quando Pedro pregou a palavra de Deus, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. O Espírito de Deus se derramou sobre aquele lugar. O que o Espírito de Deus fez através da vida de Pedro não só mudou a sua vida, como mudou a vida de outras pessoas à sua volta. Eu quero dizer para esses irmãos que estão aqui à frente, que a partir de hoje, o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas não vai só mudar a vida, o interior dessas vidas, mas vai também impactar vidas que estão em volta dessas pessoas. Porque tem que ser forte para estar aqui na frente do altar. Tem que dizer: Deus, eu tenho joelhos fracos, mas em Cristo Jesus eu sou forte. Em Cristo Jesus eu saio daqui com minhas redes novas. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão que veio aqui à frente, eu oro por esses irmãos, eu oro por essas vidas. Deus, Tu sabes, Senhor Deus, o que sujou, o que rasgou essas redes. Senhor Deus, Tu sabes, Senhor Deus, quais são os problemas que esses irmãos têm enfrentado. Mas como Pedro, eles estão dobrados diante da Tua presença, estão dizendo: Jesus, torna a minha vida forte a partir de hoje. Que Cristo seja a minha força, que Cristo seja a minha direção, que Cristo seja a minha vitória a partir de agora. Eu oro por esses irmãos e libero essa palavra profética. Ainda esses irmãos contemplarão algo novo de Deus na vida deles. Pedro talvez olhou e disse assim: eu traí Jesus, agora não tem mais nada para acontecer na minha vida. Só que Pedro tinha um joelho fraco. E toda vez que nós temos o joelho fraco, Jesus diz assim: vai apenas começar de novo, Pedro. Se prepara que não acabou, está apenas começando. Eu quero dizer para esses irmãos, talvez as nossas redes se sujam na caminhada da vida, no mar da vida, e a gente pensa: agora acabou. Jesus está dizendo para vocês: estou dando redes novas para vocês. Está apenas começando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.